Muito bem, obrigado a todas e a todos que estão participando desse evento online, em particular a nossa palestrante de hoje, a professora Cristiane de Moraes Smith. Hoje nós teremos o 11º webinário do Programa de Pós-Graduação em Física da Universidade Federal do Pará. Peço, por favor, a todas e a todos que deixem suas câmeras e seus microfones desligados, exceto no momento em que forem falar. As perguntas serão permitidas após o seminário, a menos por uma solicitação da palestrante. As inscrições para perguntas devem ser feitas pelo chat e peço a ajuda da secretaria do nosso programa de pós-graduação, em particular ao Jadir e a Diene, que registrem a ordem dos inscritos. Hoje temos a honra de contar com a professora Cristiane Moraes Smith como nossa palestrante. A professora Cristiane nunca esteve na UFPA, o que faz desta uma ocasião especial para nós. A professora Cristiane é professora titular da Universidade de Utrecht, na Holanda. Ela concluiu sua graduação e também mestrado e doutorado na Universidade de Campinas, sob orientação do professor Amir Caldeira, e realizou um doutorado sanduíche no ETH em Zurique, onde ficou também para um pós-doutorado, antes de seguir para outro pós-doutorado na Universidade de Hamburgo, na Alemanha. De lá, foi convidada a ser mestre assistente na Universidade de Friburgo, na Suíça, onde tornou-se professora associada, após ganhar o prêmio de professora do Fundo Nacional Suíço, que concede anualmente 2 a 3 prêmios na física, com 1 milhão de francos suíços para constituir seu grupo de pesquisa. Em 2004, tornou-se professora catedrática na Holanda, em Utrecht. A professora Cristiane foi convidada a apresentar mais de 350 seminários e é autora de mais de uma centena de artigos publicados em revistas internacionais, pelo que recebeu várias distinções, incluindo o Prêmio Eminenter da Sociedade Europeia de Física e o Prêmio Dresselhaus da Alemanha, por suas contribuições notáveis para a teoria de sistemas de matéria condensada e átomos ultrafrios, ajudando a desvendar novos estados quânticos da matéria. A professora Cristiane orientou mais de 100 estudantes de graduação e pós-graduação, sendo co-orientadora do discente do PPGF, da UFPA, Rodrigo Ozella, que retornou recentemente da Holanda, onde esteve realizando seu doutorado sanduíche com bolsa da CAPES. Rodrigo Ozella é co-orientado no PPGF da UFPA pelo professor Van Sérgio da Silva Alves. Muito bem, estamos reunidos hoje para ouvir a professora Cristiane Smith, de forma que eu não pretendo detê-los mais antes de conceder a palavra à professora Cristiane. Professora, a audiência é sua. E, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada, professor Crispino. É uma honra aceitar o convite de vocês e estar em contato com esses alunos que eu conheço todos de nome, ou pelas conversas com o Van Sérgio e com o Ozella. Eu teria adorado vir pessoalmente visitá-los, espero que ainda tenha uma ocasião em algum momento. Gente, as minhas transparências estão em inglês, mas eu vou tentar falar português. E pode ser que em algum momento meu português fale, está bem ruim já, porque faz muitos anos que eu estou fora do Brasil. Vocês me perdoem, por favor, e me ajudem se for o caso, tá bom? Vamos lá. O título do seminário é um design átomo a átomo de estados topológicos da matéria. O que é isso? O Richard Feynman, que vocês conhecem muito bem, certamente pelas integrais de caminho, pela QED, por uma quantidade enorme de contribuições na física, ele tem uma outra contribuição que as pessoas conhecem um pouco menos, que foi um seminário que ele deu 60 anos atrás, onde ele propôs a ideia do simulador quântico. E no seminário ele pronunciou essa frase, que hoje em dia é muito conhecida, "There is plenty of room at the bottom", está cheio de lugar lá para baixo, que simbolizava um pouco o que ele queria dizer com o conceito de simulador quântico. E a ideia é, a gente não vai só usar os materiais que existem no mundo e tentar entendê-los e tentar descrevê-los fazendo teorias, mas nós podemos criar os materiais como a gente quer, com as propriedades que a gente quer,
de baixo para cima. E é por isso que ele fala que tem muito lugar lá embaixo para ver de baixo para cima em a bottom-up approach, para criar matéria, principalmente a matéria quântica. E na época, quando ele propôs, ele tinha essa ideia maravilhosa de ter a informação toda da enciclopédia britânica na cabeça de um alfinete. Tudo isso parecia muito longe da nossa realidade, mas hoje em dia com o Google está tudo aí, né? Não é na cabeça de um alfinete, é no toque de uma tecla do computador. Mas a ideia dos simuladores quânticos demorou muito para começar a se desenvolver, e mais ou menos há uns 20 anos atrás ela começou na área de átomos frios, onde você cria redes ópticas com laser, tipo de uma caixa de ovo, por exemplo, em 2 dimensões, mas uma rede feita de luz, e aprisiona os átomos ali e estuda e controla essa rede artificial. E essa área já teve muito progresso, e há algum tempo atrás começou também a se fazer redes artificiais com sistemas de fotônica. Mas uma coisa que é interessante é que muito da nossa tecnologia é baseada em eletrônica. Então, assim, nós estamos trabalhando com átomos frios, fazendo simuladores quânticos com fótons e os elétrons, né? Seria muito natural tentar criar simuladores quânticos com elétrons. E a pergunta é, como fazer isso? O nosso seminário hoje é sobre isso, e nós vamos usar 3 ingredientes para fazer isso. O primeiro é um metal, pode ser, por exemplo, cobre, que vai ter um estado na superfície onde vão existir elétrons formando um gás de elétrons livres. Muitos dos metais têm essa propriedade. Eu vou explicar melhor num minuto. A outra coisa é um microscópio de rastreamento por tunelamento. É um microscópio de corrente por tunelamento, STM, um Scanning Tunneling Microscope. E depois a gente vai usar o monóxido de carbono, algumas centenas, 100, 200, até 600, tá? Como é que nós vamos fazer isso, o nosso simulador quântico? Bom, quando a gente tem um metal, e a gente resolve a equação de Schrödinger nesse metal, levando em conta que esse metal vai ter uma superfície, onde vai ter uma barreira que vai aí para o vácuo, né, que vai dar uma descontinuidade nesse material, existem várias soluções possíveis, são os estados de Bloch, que aí quando chegam na superfície, encontra a barreira da superfície, tem que decair para o vácuo que está ao redor da amostra. E existe um estado que é chamado estado de superfície, ou estado de Shockley, também às vezes conhecido como estado de Thum, que é um estado que decai no vácuo e que também decai dentro do material. É um estado onde você tem uma grande ocupação na borda do material. Isso acontece em metais e em alguns semicondutores que têm um gap bem grande. E, na verdade, então, esse estado, quando você olha num gráfico de energia em função do vetor de onda K, você vai ver que é um gráfico que vai te dar um estado que é como uma parábola. Esse aqui é uma medida do cobre 111, essa é a superfície do cobre que a gente está olhando, e ele tem esse estado que é como se fosse um estado de elétrons livres com uma massa renormalizada, e você vê que ele tem um mínimo aqui para ele aparecer, que é menos 400 milieletronvolts, menos 0,4 eletronvolts. Então, acima dessa energia, esse estado aparece, os elétrons estão flutuando na superfície do metal. Então, o que vai acontecer agora é que a gente vai estudar esse metal com o STM, que é esse microscópio de corrente de tunelamento, e o STM consiste de uma agulha que tem uma ponta bem fininha que termina por um único átomo, e em geral você passa essa agulha assim em cima do material que você quer estudar para pegar um átomo que seja o mesmo do material que você quer estudar. E aqui está a superfície, essas bolinhas são os átomos da superfície, e a gente aplica uma diferença de potencial entre o chip, entre essa agulha e o material, e o que acontece é que, como a agulha vai se aproximar muito dessa amostra, por alguns nanômetros, vai existir um tunelamento dos elétrons que estão ou da amostra para a agulha, ou da agulha para a amostra,
dependendo de como eu posiciono essa voltagem. Então, a minha amostra tem uma certa densidade de estados, existem bandas de energia que estão ocupadas, bandas que estão desocupadas, no TIP também tem a mesma coisa. Então, aí, dependendo dessa voltagem, eu vou, por exemplo, se eu venho aqui numa energia em que na minha amostra, a minha amostra está preenchida, os elétrons vão sair da amostra e tunelar para o TIP, tá? E eu vou ver uma corrente, que eu consigo medir essa corrente. Se eu fosse para uma energia em que os estados da amostra estão desocupados, os elétrons passariam da agulha para a amostra. Isso me permite rastrear todos os estados de energia, ocupados e vazios, através dessa corrente que a gente mede. E aí a gente varia a voltagem, e quando a gente faz um gráfico da variação da corrente, variando a voltagem em função da voltagem, a gente consegue entender as características dessa amostra. Aqui o que eu estou mostrando para vocês é o estado de superfície que tem esse threshold em menos 0,4. Você verifica ele por um salto enorme na medida e depois o negócio decai. Essa aqui, então, esse é o estado de superfície. E o terceiro ingrediente que nós vamos usar é esse patterning. A gente vai fazer desenhos em cima desse estado de superfície usando os adátomos. E aqui você tem o desenho da IBM, que está sendo feito com esses adátomos. A primeira pessoa que fez isso foi no grupo do Don Eigler, na IBM, por isso que ele desenhou o negocinho aqui da IBM, e ele criou uma coisa linda, que é a figura que está aqui embaixo, que é o que ele chamou de coral quântico. Cada uma dessas spikes aqui, que vocês estão vendo, amarelinha e vermelhinha, é um átomo de ferro. Então, ele criou, e isso aqui é na escala de nanômetro, tá? Ele criou um círculo, que são barreiras, para esse gás de elétrons que está ali dentro. E esse gás de elétrons vai fazer as interferências e vai formar essas ondas que vocês estão vendo aqui dentro. Então, essas ondas são ondas da função de onda dos elétrons, que estão aprisionados por esse coral quântico. Se vocês baterem coral quântico na Wikipédia, vocês vão ter essa figura e mais informações sobre isso. E aí, então, foi a primeira vez que a técnica foi usada para confinar um gás de elétrons. E aí eles fizeram esse filme que vocês estão vendo aqui para o lado direito. O filme se chama O Menino e o Seu Átomo. Cada um dessas bolinhas que vocês estão vendo aqui é um átomo, que eles fizeram cada passo do filme, né? Fazendo o design da figura que eles queriam, e aí fotografaram todas as imagens, uma a uma, e esse é o menor vídeo que jamais foi feito, que está na escala de nanômetros. Então, esse foi o momento em que essa técnica se criou no grupo do Don Eigler, foi publicado no artigo Science em 93. Uma coisa que é muito legal é que, se então eu penso em estudar um sistema, eu vou pensar num sistema de partícula numa caixa, que como a gente aprende em mecânica quântica. Quando eu penso como resolver uma equação de Schrödinger numa caixa, que está definida por certas bordas, né, a gente vai ter várias soluções. Uma solução onde você tem uma função de onda com um pico no centro, que é uma solução que não tem nó, só tem nós na borda, que tem o primeiro número quântico n igual a 1, a outra que tem um nó no centro, né, que vai fazer uma coisa desse tipo, como um chapéu, que é n igual a 2, a outra que tem vários nós, que é n igual a 3, etc. Então, na verdade, o que a gente está criando são caixas. Essa aqui é uma caixa que parece meio circular, mas na verdade ela é ligeiramente hexagonal no experimento. E quando eu resolvo o problema simplificado, que é a solução exata de uma partícula numa caixa circular, branco significa alta densidade de estados, que o módulo da função de onda ao quadrado é grande, preto significa que ele é pequeno. A gente vê que nesse modelo ultra simplificado da equação de Schrödinger, como a gente faz nos primeiros cursos de mecânica quântica, a gente já obtém uma figura que se parece com o que está sendo medido com o STM, quando você mede a variação da corrente com a voltagem, que é a densidade de estados local, L2.
Mas a gente pode ir além dessa aproximação de uma caixa circular e usar o que se chama um modelo de muffin chain. E esse é um dos modelos que nós vamos usar. O que é isso? É o modelo da assadeira para fazer muffin. Vocês estão vendo que aqui ao redor existe uma assadeira que está confinando o líquido que eu vou botar aqui dentro, e no meio tem uma assadeira virada com esse monte de montanhas, que é onde a gente faz o muffin, né? Mas eu inverto essa assadeira de muffin, então eu vejo um landscape cheio de montanhas, e eu boto um líquido aqui de elétrons, e esse líquido vai circular entre as montanhas. E no caso desse desenho que está aqui, ele formaria uma rede quadrada, onde eu tenho espaço para sentar aqui entre cada 4 dessas montanhas, tá? O elétron tem uma massa efetiva, que a gente viu naquele modelo de quase partícula, quando eu mostrei o estado de Shockley, que é 0,3 da massa eletrônica. Essas barreiras, que são dadas pelos adátomos que eu estou desenhando em cima do gás de elétrons, tem um certo diâmetro de 0,6 nanômetros e uma certa energia, a altura da barreira. E a gente resolve, então, a equação de Schrödinger com o desenho que a gente quiser. Bom, essa solução, então, a gente está no contínuo e está fazendo uma coisa de tamanho finito. A pergunta é o quanto isso está representando uma rede real que teria um tamanho infinito, né, com condições de contorno periódicas. E isso, então, o próximo passo é usar o modelo tight binding, onde a gente vai considerar agora uma rede de tamanho infinito e calcular os níveis de energia e descobrir qual é o valor do hopping para saltar de um sítio para o outro, ou de hopping de segundos vizinhos, ajustando com os níveis de energia que a gente obteve no cálculo do muffin chain. Bom, então essas são as técnicas teóricas que a gente vai utilizar para o problema em questão. Notem que isso aqui é um trabalho completamente diferente dos trabalhos que a gente faz enquanto teórico, de maneira geral. Enquanto teórico, de maneira geral, a gente resolve uns problemas bem complicados, ou para explicar alguma medida, ou para predizer algum efeito que ninguém nunca mediu, né? Aqui o que a gente vai fazer, os cálculos não são tão complicados, é um trabalho conceitual, de compreensão. Qual é um efeito físico interessante que eu posso tentar simular? E como é que eu vou fazer o design, átomo por átomo, para conseguir construir esse sistema interessante, quântico, dado as limitações experimentais. Então, esse é o tipo de trabalho que a gente está fazendo nesses papers que eu vou mostrar para vocês. Bom, até agora, então, a gente sabe que se a gente botar esses, por exemplo, monóxido de carbono, são os pretos aqui, formando um círculo, eu vou construir um sítio atômico, no qual eu teria, então, uma certa energia. Se agora eu aumentar o tamanho do meu sítio atômico, o que acontece é que a energia desse estado vai mais para baixo. Então, eu tenho que ajustar o meu design para poder ter essas energias caindo dentro do intervalo onde o cobre tem um estado de superfície, que é acima de menos 400 milieletronvolts. E quando eu calculo todas as soluções, não só de energia mais baixa, mas os estados excitados também, eu vou ver que vão ter soluções de orbitais P, por exemplo, que tem um nó no centro do confinamento aqui do meu sítio atômico. E agora o que a gente vai fazer, então, em vez de criar só um coral, a gente cria 2 corais, um perto do outro, e a gente permite agora que os elétrons passem de um para o outro. E agora, então, quando a gente vai abrir essa conexão aqui entre os dois, eu posso abrir um pouquinho, do jeito que está aqui no D, do lado esquerdo, né? Então, aí o meu hopping vai ser fraco, ou eu posso abrir bastante, aí o hopping vai ser forte. Então, eu posso ajustar o tunelamento de um sítio quântico para o outro, ajustando a proximidade, como eu desenho o monóxido de carbono em cima do gás de elétrons, do cobre, mais próximos ou mais distantes. No momento em que existe o tunelamento, o nível de energia que eu tinha antes vai se abrir, dependendo do valor do tunelamento, ele vai em E mais T e um E menos T, e esse denominador aqui é porque agora existe um overlap, que não é zero, entre as funções de Vanier dos sítios atômicos, tá?
Então, esses são os instrumentos que eu tenho à minha mão para poder desenhar a matéria quântica. Isso, então, depois daquela experiência maravilhosa do Don Eigler, criando esse coral quântico, o grupo do Hari Manoharan, em Stanford, com um brasileiro, que é o Kenjiro Gomes, que é um japonês brasileiro, que foi o aluno dele de doutorado, que criou isso. Ele, então, pegou, vocês estão vendo, esse amarelo aqui é o gás de elétrons, e essas bolinhas marronzinhas são os monóxidos de carbono. Você adsorbe o monóxido de carbono, ele vai em toda a parte de uma forma desordenada, e aí o que acontece, eu tenho que sair daqui onde eu estou, e vem para o... Não quero PEN, eu quero no automático, eu tenho que vir aqui para mostrar para vocês. Ele vem agora com essa pinça, que é a agulha do STM, e de um por um, ele pega o monóxido de carbono e ele põe na posição que ele quer. Ele empurra eles em cima desse gás de elétrons. E ele está empurrando esse monóxido de carbono para formar uma rede de barreiras triangulares. E como os elétrons são expelidos da barreira, os elétrons, se as montanhas formam uma rede triangular, os elétrons formam um hexágono, que é a rede do grafeno. E então, quando eu olho agora para essa rede, eu vejo um desenho que é exatamente o que eu meço se eu medir a superfície do grafeno, e se eu não te disser que essa barra aqui são 2 nanômetros, porque no grafeno ela é da ordem de Angstrom, você não consegue distinguir o grafeno verdadeiro desse grafeno artificial. A diferença é que esse aqui é perfeito, ele não tem desordem, porque eu posso verificar se eu desenhei direitinho as barreiras, né, do monóxido de carbono, e eu posso introduzir desordem do jeito que eu quiser. Inclusive, eles podem comprimir os COs ou alargar a distância dos COs para criar uma junção PN, como você faz com semicondutores. E agora, você pode medir a variação da corrente com a voltagem em função da voltagem, e ele vai ser capaz de medir essa curva verde aqui, que é o tipo do cone de Dirac, que a gente sabe que a energia, em função do momento, no grafeno, forma um cone de Dirac, então a densidade de estados vai ter essa forma de um cone de Dirac, que é uma forma de um V. E isso também ele conseguiu medir. Então, a coisa linda dessa experiência, que foi a primeira vez que alguém conseguiu construir uma rede com essa técnica, foi o nascimento, eu diria, das redes eletrônicas, né? Só que tinha alguns poréns. O primeiro é que essa rede do tipo a Honeycomb, ela tem uma anti-rede, que é o que a gente desenha, que é a rede das barreiras, que é triangular, que segue a simetria do cobre, que também é triangular. Mas se essa técnica só fosse servir para criar redes triangulares e Honeycomb, ela não seria muito útil. Então, foi nesse momento que nós entramos nessa área, e agora eu vou dar para vocês uma ideia das coisas que nós estivemos criando durante os últimos anos, e da nossa contribuição para a área de simuladores quânticos eletrônicos. Então, quando a gente começou em 2017, a primeira coisa que a gente queria fazer será que a gente consegue criar redes com outras geometrias? Por exemplo, uma geometria quadrada? Então, essa foi a primeira coisa que nós construímos, mas para não construir uma rede quadrada banal, a gente construiu uma rede de Lib. Eu vou contar para vocês que rede que é essa e por que ela é interessante. Aí o próximo passo na rede de Lib era tentar controlar graus de liberdade. A gente não tem controle do spin, mas a gente então tem um controle fácil dos graus de liberdade orbitais, S, PX e PY. Eu vou contar para vocês como é que a gente faz isso. Agora, nós usamos essa técnica do Manoharan e aprimoramos para conseguir gerar bandas planas. Bandas planas são importantes porque aí correlação se torna importante, e eles acabaram de criar bandas planas no grafeno para simular High-TC, o supercondutor de alta temperatura crítica. Depois disso, eu vou mostrar para vocês como é que a gente controla a topologia
dependendo da terminação da amostra, numa rede Kekulé, isso aqui é uma rede de tipo grafeno, mas dimerizada. Depois eu vou mostrar também ainda como a gente controla a topologia, adicionando e destruindo modo zero numa rede Kagomé. E, finalmente, eu vou mostrar para vocês como é que nós controlamos a dimensão num fractal quântico. Tá? É bastante, mas eu vou tentar, pelo menos, dar uma ideia para vocês das coisas que a gente esteve fazendo. Vamos lá. A primeira parte, que é controlando a geometria, eu quero mostrar. Os experimentos foram feitos no grupo do Ingmar Svart, e a Marlu Slot foi uma das pessoas mais importantes, porque ela fez a maioria dos experimentos que eu vou contar para vocês. O Peter também é experimental, mas ele fez os cálculos de tight binding naquele momento. E o meu grupo faz a parte teórica e conceitual. Ok. A primeira rede, quando eles vieram para a minha sala, a Marlu e o Ingmar me perguntaram o que a gente podia criar usando a técnica do Manohara. A minha primeira resposta foi a rede de Lieb. O que é uma rede de Lieb? Uma rede de Lieb é uma rede quadrada que tem também sítios no meio das bordas aqui. Ela é uma rede, parece bem inocente, mas é uma rede muito interessante. Primeiro de tudo, ela é a rede dos supercondutores de alta temperatura crítica. Todos os perovskites têm esse tipo de rede. Por exemplo, todos os RITCs, eles têm uma rede de cobre, uma estrutura de cobre-oxigênio. O cobre senta no sítio azul e o oxigênio senta no sítio vermelho. O que é interessante é que faz mais de 30 anos que as pessoas estudam RITC, todo mundo estuda uma rede quadrada, mas a rede verdadeira não é quadrada, ela é uma rede do tipo Lieb. Tá? E o grupo do Van, com o Leandro e com o Marino, estão agora levando em conta o oxigênio para se estudar RITC nos cupratos. Uma outra coisa muito interessante dessa rede é que no espectro energia versus K, ela também tem o cone de Dirac, como na rede Honeycomb do grafeno, e além disso ela tem uma banda plana aqui no centro. Essa banda plana é muito interessante porque quando a gente mede essa densidade de estados local com o microscópio, a banda plana vai me dar um pico enorme, porque ela tem uma densidade de estados muito alta. E o cone de Dirac, como a gente viu, vai dar uma coisa do tipo V aqui, né, que é a parte de cima do cone. A outra coisa interessante dessa rede é que ela não é uma rede usual. As redes que a gente estuda em matéria condensada, todos os sítios são equivalentes. Essa daqui tem sítios inequivalentes. O sítio azul tem 4 vizinhos. O sítio vermelho tem só 2. Então, ela não é uma rede muito regular, tá? E a outra coisa que é interessante, ela tem 3 sítios por célula unitária, ela vai ter 3 bandas, a de cima, a banda plana e a de baixo. E isso, numa descrição de pseudospin, ela vai além da física de grafeno, que tem subrede A e B, que tem pseudospin 1/2, meio, isso aqui é um pseudospin 1. Muito bem. Então, a gente olhou que jeito nós podemos construir a rede de Lieb. Primeiro, você põe os seus CIOs aqui para o lado direito, todos formando uma caixa para confinar, e aí a ideia foi colocar os CIOs formando uma cruz, porque aí os elétrons vão sentar onde está agora o ponto vermelho e o ponto azul, que tem um espaço grande entre os CIOs. E se isso aqui estivesse funcionando bem, a hora que eu botasse a agulha do meu STM no ponto azul, eu deveria medir uma coisa de uma forma, que é uma forma 1V, como a gente viu antes, que é a parte que está aqui, e quando eu sentasse na parte vermelha, eu ia ver esse pico muito alto, que está representando a onda plana. E quando a gente faz os nossos cálculos, primeiro de muffin-chain e depois de tight binding, a gente obtém um resultado desse tipo, que significa que as partes principais do fenômeno estão sendo capturadas. Detalhes não são importantes e nem são reprodutíveis, tá? O que precisa, então, é que você tenha um mínimo na azul, quando você tem o máximo na vermelha. Você tem um aqui, onde todo mundo é mais ou menos igual, aqui o vermelho é alto, o azul é baixo, aqui o azul é alto, o vermelho é baixo. Essas são as características gerais que têm que ser reproduzidas. E aí, quando você identifica algumas energias interessantes, como essa, e essa, por exemplo, depois você fixa a energia e varre a amostra inteirinha para comparar a densidade de estados com os cálculos que a gente faz.
Bom, nós fizemos isso, foi publicado em 2017, essa publicação aqui, do Nature Physics, e aí, então, um pouco depois, a gente se deu conta, seria legal controlar graus de liberdade internos, mas o spin é bastante complicado. Existem grupos que sabem controlar spin, que fazem skirmions e tudo isso, lá em Hamburgo, mas uma coisa que a gente pode controlar e que nunca ninguém tinha feito, de uma forma relativamente fácil, é o grau de liberdade orbital. Esse paper apareceu ano passado, a Marlu fez as medidas e o Sander Kemp, que é meu aluno, fez os cálculos. Experimento feito no grupo do Daniel von Mackelberg e do Ingmar Svart, mas a gente foi para a Nijmegen no grupo do Alex Kajetorians para usar o equipamento dele. Bom, o que é isso? Quando a gente faz as medidas na rede que a gente tinha antes, a gente geralmente faz essas medidas a mais ou menos 50 milieletronvolts. Só que nada nos impede de aumentar a voltagem. E a hora que você aumenta a voltagem para mais ou menos 500 milieletronvolts, você vai ver que onde antes você tinha esse verde aqui, que era os sítios azul e vermelho da rede de Lieb, que estava o máximo da intensidade, agora você tem uma coisa preta, porque você tem um nó, o que é sinal de que você tem uma onda Px e uma onda Py, função de onda eletrônica no teu sítio artificial, porque o overlap maior está aqui entre os sítios, tá? Deixa eu mostrar agora os cálculos, então. Quando você faz o cálculo de energia em função dos pontos de alta simetria na zona de Brillouin, você vê que entre menos 300 e 300 aqui você tem os estados do tipo onda S, e a altas energias você tem ondas P. Como nós estamos em 2 dimensões, a gente tem 6 bandas, porque são 3 Px e 3 Py. Tem 3 porque tem 3 sítios por célula unitária. E, de fato, quando eu dou um zoom aqui naquela estrutura que eu acabei de mostrar para vocês, aqui para o lado esquerdo é o experimento, para o lado direito é a teoria, com cálculo muffin chain. Vocês observam que realmente tem um nó, onde está o sítio verde, que é o centro do sítio atômico, e a intensidade alta está entre os sítios, e isso é muito bem reproduzido pelos nossos cálculos, tá? Mas, em todos os sítios, as ondas Px e Py estão degeneradas. Eu tenho Px e Py em todos os sítios. A pergunta é, será que eu consigo controlar qual orbital vai em qual sítio? Esse era o nível de controle que a gente queria ter da matéria. Então, o que a gente fez? A gente mudou o design. Em vez de ter os 5 COs no meio da rede, como a gente tinha, no meio da célula unitária, da plaqueta, a gente agora pôs 12, tem 4, 4 e 4. E agora o que acontece é que para esse sítio aqui eu tenho o Px, mas o Py não tem espaço, porque eu botei o CO aqui para cima e para baixo. Então eu vou ter só Px aqui, só Py aqui, e Px e Py no canto. Então a gente, por design, a gente consegue decidir qual orbital vai em qual sítio, em espaço real. Só que, como vocês estão vendo, nessa energia aqui de 70 milieletronvolts, eu meço ao mesmo tempo os Px e os Py. Ou seja, a energia continua degenerada. Vocês lembram do efeito Zeeman? Quando o Zeeman fez a medida para conseguir separar a energia dos elétrons de spin up e de spin down, né? De spin para cima e spin para baixo. Ele aplicou um campo magnético e conseguiu mostrar que aí você separava as energias. Spin up e spin down, de acordo com o fator giromagnético do material, um vai para cima, outro vai para baixo. Então, é isso que a gente quer fazer, mas não com spin. A gente quer fazer isso com o orbital, Px e Py. Mas o orbital não acopla com o campo magnético. Então, como que eu consigo levantar a degenerescência orbital? Eu consigo fazer isso quebrando a simetria 4V da amostra. Então, esse é o próximo passo. Aqui era só para mostrar que essa aqui é a teoria que reproduz muito bem os experimentos, né? Então, para quebrar a simetria entre o Px e o Py, a gente cria uma nova amostra grande, aqui eu estou só mostrando uma célula unitária para vocês, onde agora, em vez de um quadrado, a gente tem um retângulo. Você vê que o rosa é muito maior do que o azul. E nesse momento, imediatamente eu vejo que quando eu ponho a minha voltagem em mais 50 milivolts, eu só tenho estados Px.
e quando eu venho para menos 50 milivolts, eu só tenho estado PY. Isso é o equivalente do efeito Zeeman, mas agora feito para orbital. Então, eu consigo controlar o orbital do elétron, onde ele vai se sentar no espaço real, qual orbital vai aonde, e aqui energia eu vou medir só um orbital ou só o outro. Tá? Então, a gente tem controle no espaço real e no espaço de energia. Bom, depois disso, a gente quis continuar a manipular bandas de ordens mais altas, tipo banda P. E a pergunta era, será que a gente consegue criar uma banda plana do tipo P? Porque a gente tem grau de liberdade interno, que é o PX e o PY, né? Que é muito legal, e bandas planas são bandas importantes para se gerar estados correlacionados. E as medidas nesse caso foram feitas pelo Thomas e a Jette van den Broeke, que é minha aluna de doutorado, em colaboração com o grupo do Daniel, a Jette fez os cálculos. Então, esse paper está para ser publicado, está sob revisão. O que a gente faz aqui é o seguinte, aqui foi a rede que foi criada pelo Manoharan, tá vendo? Essa rede triangular, onde a gente bota um CO separado do outro por uma coisa de 1 nanômetro e cria esse hexágono, e tem essa estrutura de um cone de Dirac. E o que a gente faz é, primeiro, ao invés de pôr um CO, a gente faz uma roseta de COs. A gente aumenta o confinamento. Quando a gente faz a roseta de COs, aqui tem vários COs, formando um círculo, a estrutura de bandas muda e a gente começa a criar essa banda plana P aqui, ó, que tá, você vê que ela é mais ou menos plana, na amarelinha, mas ela tá ligada com as bandas S azuis. Mas aí o que a gente se deu conta, teoricamente, primeiro, é que se a gente faz 2 camadas de monóxido de carbono, a gente consegue separar as bandas P das bandas S. Então, isso é impossível no grafeno, porque o grafeno tem o S, o PX e o PY, formando um bonde sp2, que é o que dá a rigidez do grafeno, né? Isso seria impossível observar no grafeno, mas nesse grafeno artificial, a gente consegue separar bandas S e Ps, PX, PY. E consegue gerar essa banda plana do tipo P, que quando eu for olhar na densidade de estados, vai me dar um pico enorme aqui, além do cone de Dirac, que me dá essa coisa tipo um V aqui, né? E tem 2 cones de Dirac agora, um do tipo S e um do tipo P. E a gente, então, criou isso experimentalmente, e, de fato, as medidas estão aqui no gráfico da parte direita em verde e violeta, porque a gente senta nos sítios verdes e na parte violeta, que é entre os sítios, né? Que é onde a banda P vai estar localizada. Então, primeiro, sentando no verde, você vê que tem esse pico aqui, que está me dando o cone de Dirac do tipo S, e aí, quando eu venho aqui para o centro, entre os sítios, eu vejo esse pico enorme, que é a minha banda plana, e depois eu vejo a energias mais altas, de novo uma coisa do tipo V aqui, que está, de novo, a banda, o cone de Dirac, mas com uma energia ainda mais alta. Tá bom? Um cone de Dirac agora do tipo P. E aí a gente pode sentar em todas essas energias e ver qual é a estrutura que a gente vê na amostra todinha e comparar com a teoria. Tem sempre um acordo muito bom entre teoria e experiência. Aí, depois então que a gente controlou a geometria, o orbital e as bandas planas e as bandas cones de Dirac também do tipo P, a gente se perguntou qual que é outra coisa que a gente gostaria de controlar. E a resposta é a topologia, porque a gente trabalha muito no meu grupo com isolantes topológicos. E a coisa que a gente resolveu tentar fazer é uma coisa que se chama HOT, que é um isolante topológico de ordem mais alta. Higher Order Topological Insulator. É isso que é o HOT aqui. Isso também foi publicado no ano passado. Na teoria tinha o Sander e a Jette, e a Marlu fazendo os experimentos. Bom, o que é isso? Vocês devem ter visto algum seminário de isolantes topológicos, o Leandro até escreveu um artigo de revisão na Revista Brasileira de Física,
O isolante topológico é um novo estado da matéria que é interessantíssimo. Se vocês pensarem, no século passado, a gente classificou os estados da matéria em metais, semicondutores e isolantes. E nós usamos os semicondutores, tipo o silício, que está entre um metal e um isolante, para fazer um on-off, para construir os transistores, que é a base de toda a nossa tecnologia. Né? O transistor é baseado no silício, que é um semicondutor que vai do estado metálico para o estado isolante. Hoje em dia nós temos uns novos materiais, que são os isolantes topológicos, que eles são simultaneamente isolantes dentro do volume deles e metálicos na borda. E além de serem metálicos na borda, que é uma região muito restrita do material, eles são metálicos de uma forma muito particular. A condutividade é quantizada, é um metal quântico, no sentido genuíno da palavra, de conduzir um quanto, 2, 3, de condutividade. E esses estados são extremamente robustos e protegidos pela topologia do material, pelas simetrias e as dimensões que estão presentes nesse material. E, em geral, então, você tem um gap, porque o material é isolante dentro do volume dele, no bulk, mas aí dentro desse gap você tem esses estados de borda que se cruzam aqui dentro, quando você tem um isolante topológico gerado pelo acoplamento spin-órbita, eles se cruzam, tem elétrons de um spin propagando numa direção, de outro spin contra-propagando aqui na borda, né? Mas esse estado de borda tem uma dimensão a menos do que o volume, que é bidimensional. Mas num hot, os estados de borda têm pelo menos 2 dimensões a menos do que o volume. Então, se eu tiver um volume bidimensional, os meus estados topológicos não são unidimensionais, mas são, no mínimo, 0-dimensionais. E se eu tiver um cristal tridimensional, os meus estados de borda vão ser estados de uma dimensão, que vão passando pelos rindes, pelo lugar onde os lados se encontram, ou podem ser também estados 0-dimensionais. Ele tem que ser, no mínimo, 2 mais baixo do que a dimensão do cristal que você está investigando. E, nesse caso, se você tem modos de energia zero, você vê um estado de energia zero aqui no bulk, dentro do gap, do gap do bulk, que não se move, que você pode introduzir perturbações, e ele é robusto. Tá? Então, esse estado é o estado que é um estado muito interessante para se construir com computadores quânticos, os qubits. A gente quer usar qubits, bits quânticos, e usar esses estados topológicos porque eles não têm decoerência, eles não decaem, né? Então, existia uma predição que se a gente criasse uma rede do tipo Kagomé, a rede de Kagomé é essa rede aqui, que tem triângulos olhando para baixo, são os azuis, e triângulos olhando para cima, separados por hexágonos. É a rede das nossas cestas, as cestas que são feitas pelos índios, o mais comum é esse pattern aqui do tipo Kagomé. Começou no Japão, por isso que tem esse nome com cara de japonês, Kagomé. Existe uma predição do grupo do Ezawa, que se eu tiver uma rede assim, e agora eu criar o hopping, que tem 2 valores de hopping, TA e TB. O TB é o azul e o TA é o vermelho, tá bom? Se o TA for 0, eu vou ter estados aqui, nesses cantinhos, que estão desconectados do resto. Esses estados têm energia 0, eles não se acoplam com nada. Mas aí, a hora que eu fizer esse hopping pequeno, mas menor do que o TB, esses estados de modo 0 permanecem no sistema. E o sistema é topológico. E se eu criar, ao invés disso, se eu tiver que o hopping aqui nesse último triângulo é um hopping muito forte, aí eu vou ter estados trimerizados e esse estado é trivial. Esse sistema tem uma analogia com o modelo do Sushriff-Higger, que é o modelo usado para descrever poliacetileno, que é também um modelo dimerizado, subredes A e B, hopping TA e TB, e se o hopping mais externo é fraco, esse estado é topológico e carrega uma carga fracionária meio nas bordas. Isso aqui seria a versão bidimensional generalizada do modelo do Sushriff-Higger, tá? Então, a gente resolveu tentar criar essa rede para medir,
para criar o primeiro hot eletrônico. Bom, o design que a gente criou é isso aqui que você vê aqui no centro. O design da letra C é o não trivial e o da letra E é o trivial. A rede é essa que está aqui desenhada no A. E eu vou distinguir os sítios em azul, que são os do canto, em amarelo, que são os da borda, e em verde, os que estão no bulk do material. Aí, para vocês terem uma ideia, o que eu estou desenhando aqui, essas bolinhas pretas circundadas por círculos verdes são os monóxidos de carbono que estão fazendo as barreiras do muffin tin, né? E aí vocês estão vendo aqui, ó, no não trivial, eu estou botando esses COs aqui, formando um tipo de um V, e estou botando um monte de CO aqui no meio. Então, eles vão confinar o hopping aqui, daqui para cá, entre esse azul e esse amarelo, ele vai ficar fraco. Aqui também e aqui também. É por isso que essa configuração vai ser topológica. Enquanto que na configuração trivial, eu ponho só um CO aqui no centro, em vez desse monte aqui. E aí, então, esse hopping vermelho aqui fica forte. E a estrutura torna-se trivial. Então, nós vamos construir esses dois tipos de rede. De novo, na escala de nanômetros, isso aqui, essa barra branca, são 5 nanômetros. A separação entre cada CO é 1 nanômetro. Nós estamos fazendo um design numa escala muito pequena. E vocês veem que se eu tiver no design trivial, eu boto a agulha do STM na borda aqui, ó, no cantinho azul, eu meço essa curva azul. Se eu boto na borda amarela, eu meço essa curva amarela. Se eu boto na verde aqui no centro, eu boto a curva verde, e todo mundo é igual, porque isso aqui é uma amostra trivial. Enquanto que se eu tiver uma amostra topológica, quando eu boto no bulk, no verde, eu tenho esse pico, que tem um overlap com esse outro pico, mas ele tem um mínimo aqui. Aí o amarelo também tem 2 picos, um pico aqui, um outro pico aqui, e no meio do mínimo desses 2 picos eu tenho o azul que tem o máximo, que é o estado de borda que está lá no canto, que é o meu modo zero. Essa parte aqui em cima é a medida e aqui embaixo é a teoria. Você vê o pico amarelo, você vê o pico verde, e o azul, que está onde as outras duas têm um mínimo, ele vai lá para cima. Aí, então, a gente sabe que energia que está, que o verde e o amarelo tem o mínimo, e o azul tem o máximo. A gente agora vai se fixar nessas energias que são as interessantes, e vai fazer um rastreamento da densidade de estados locais da amostra todinha. Essa coluna, a primeira coluna vertical, são os experimentos na amostra topológica, a coluna do meio é a teoria, e a coluna da direita é a amostra trivial, experimental. Quando eu tenho a amostra trivial, em qualquer lugar, em qualquer energia, o que eu tenho no bulk, no canto e nas bordas, é sempre o mesmo. Quando eu tenho a amostra topológica, primeiro, vocês estão vendo, vermelho significa alta densidade de estados. Primeiro, a densidade de estados está aqui dentro do bulk, aqui está na teoria. Quando eu chego, isso aqui é a menos 110 milieletronvolts. A 5 milivolts, a densidade de estados está aqui na borda, tá vendo que o vermelho está fazendo contorno. Aqui eu vejo bem também na teoria. E a 50 milieletronvolts está só aqui no cantinho, são os meus zero modes, meus modos de energia zero no canto da amostra. Então, realizamos um isolante topológico que não tem só um estado de borda, que é unidimensional, mas tem estados de borda de dimensão zero, só os campos. E aí a gente mostra que esses estados são robustos, a gente corta um pedaço da amostra e vê que o modo zero continua ali. A gente adiciona uma protrusão e os estados de modo zero continuam não perturbados. Aí a gente adiciona uma protrusão onde existe uma parte que faz um ângulo de 60 graus. E quando a gente faz isso, a gente adiciona um modo de energia zero. Então é muito legal porque a gente tem controle sobre esses qubits, são os modos de energia zero que a gente quer criar ou destruir. De uma forma com design. Bom, depois disso, a gente resolveu investigar um outro tipo de estado topológico, que são esses estados topológicos que dependem do tipo de formação que a gente tem na borda. Isso é muito interessante porque os estados topológicos conhecidos antigamente, que são os efeitos Hall quântico e o efeito Hall quântico de spin,
gerados por campo magnético ou por acoplamento spin-órbita, eles não têm isso. Esses daqui têm. Então, o que acontece também, a Ieti fez os cálculos e a Sasha fez as medidas. O que acontece nesse estado é que agora a gente tem uma rede do tipo grafeno dimerizada. Tem um hopping do tipo T0 no hexágono e T1 nessas partes que saem do hexágono. E agora, então, existia uma predição que, dependendo do tipo de terminação, eu tenho estados topológicos ou não. E nós vamos olhar para vários tipos de terminação. Esse aqui é o que a gente chama de zigue-zague molecular. Isso aqui é parcialmente barbeado, é aquela barba dos italianos, né, que sobram uns pedacinhos. E o armchair a gente também fez, mas eu não vou mostrar, que parece o braço da cadeira. E a previsão é que, dependendo de quem é mais forte, se é o T0 ou se é o T1, e de como você termina a amostra, você tem estados topológicos ou não. E aí você muda a terminação e a coisa inverte. Então, aqui nós criamos 4 redes com 600 CEOs, é realmente assim, um trabalho de força bruta, que é uma coisa muito difícil, e você vê, se a gente bota um no centro, esse hopping, e isso aqui está aberto, tá vendo? Esses CEOs aqui estão abertos, esse hopping aqui vai ser forte, e se a gente bota um monte aqui no centro e faz esse daqui apontando para eles, esse hopping aqui vai ser fraco. E aí a gente faz as várias terminações e tem que ter um cuidado enorme onde você coloca os CEOs para não gerar potencial químico adicional, espúrio. É um trabalho teórico bastante cauteloso para poder se criar exatamente o que você queira. E aí estão aqui as estruturas criadas, isso aqui é um mapa topográfico experimental. E aí você vê que se o T0, que é o hexágono, né? Você está vendo aqui que o hexágono é bem forte, ó, você consegue ver que é um hexágono grosso, e a conexão entre os hexágonos é fraca. O T0 é grande, você senta no preto, você vê que você vai ter um mínimo aqui, mas quando você está na borda, no vermelho e no violeta, você tem um máximo. Isso aqui é o dado experimental, isso aqui é o dado teórico. E se você termina a mesma amostra de uma outra forma, todo mundo é igual, não importa em que lugar da amostra você se sente, seja na borda, seja no bulk, todo mundo é idêntico, a amostra é trivial. E, de fato, quando você olha para a densidade de estados, aqui você vê esse branco, que é o estado de superfície, que é um estado com uma alta densidade de estados, e no outro não tem nada. Em cima é o experimento, embaixo é a teoria, que concorda, de novo, muito bem. E agora a gente vai inverter, em vez de ter esse hexágono acoplado de uma forma forte, agora a gente vai fazer esse hexágono acoplado de uma forma fraca, e o acoplamento entre os hexágonos é forte. Agora, essa configuração se torna trivial, todo mundo é igual, e essa aqui se tornou topológica. E, de fato, agora, essa daqui tem um estado de borda e a outra não. Exatamente como tinha sido previsto. Mostrando que esses tipos de isolantes topológicos, que são chamados crystalline insulators topológicos, isolantes topológicos cristalinos, são mais complexos, porque eles dependem da terminação. Bom, a última coisa que eu queria contar para vocês era como é que a gente manipula a dimensão. Então, a gente manipulou já geometria, graus de liberdade internos, a gente consegue manipular um monte de coisa só brincando com gás de elétrons, sem interação. Agora nós vamos manipular a dimensão. E você vai me perguntar, what the frac? Que eu vou para uma dimensão fracionária. Esse paper foi publicado ano passado, e tem também, eu pus no abstract, se vocês quiserem dar uma olhada, tem um artigo no Physics Today, que escreveram sobre a técnica e sobre a dimensão fracionária. O Sander fez os cálculos e a Marlu fez as medidas. São os principais alunos que participaram. Bom, primeira coisa, a gente conhece dimensão 1, 2, 3, 0 para os pontos quânticos, mas o que é uma dimensão fracionária? Dimensões fracionárias ou fractais aparecem nos materiais que se chamam fractais. O que é um fractal? Quando vocês quiserem saber mais coisas sobre isso, vocês perguntam para o Ozella, porque o Ozella é craque nos fractais. Exemplos de fractais são, por exemplo, a curva de Corr ou o set de Mandelbrot. São materiais que, em geral, têm a propriedade de autossimilaridade, embora não seja obrigatório. Eu olho para um pedaço dele, eu vejo a mesma coisa cada vez que eu faço um zoom
no meu material. Aqui embaixo eu estou mostrando para vocês o carpete de Sierpinski. É um quadrado que eu dividi em 9 quadrados pequenos, cortei o quadrado do centro. Aí, cada quadrado que sobrou aqui, eu dividi em 9 e cortei o do centro. Em cada quadrado que sobrou, eu dividi em 9 e cortei o do centro. E assim, ad infinitum, tá? E quando eu faço zoom, eu vejo sempre a mesma estrutura. Ele se chama carpete de Sierpinski. Os fractais são muito interessantes porque eles têm, o que eu disse, uma dimensão fracionária. Como é que eu entendo a dimensão fracionária? É chamado dimensão de Hausdorff. A dimensão fracionária, ela é dada pelo log do número dividido pelo log do scaling. Deixa eu explicar para vocês como. Suponha que eu tenho uma linha unidimensional. Eu faço um scaling dessa linha, faço ela 2 vezes mais longa. Aí eu pergunto para vocês, quantas da linha inicial eu consigo botar aqui dentro? 1 e 2. Então, o scaling é 2, o número de vezes que eu consigo botar o anterior aqui dentro é 2, porque eu estou em dimensão 1. Se eu tiver o quadrado, eu faço um scaling desse quadrado na direção y por um fator 2, na direção x por um fator 2. Eu me pergunto quantos do quadrado vermelho eu consigo cobrir nessa superfície. São 4, porque eu estou em dimensão 2. Agora, pega um triângulo inteiro vermelho. Desenhe esse triângulo inteiro azul escuro. Agora, vamos fazer o scaling. Esse aqui é o meu triângulo vermelho, inteiro vermelho. Faço um scaling por 2 aqui, por 2 aqui. Quantos triângulos do original eu conseguiria pôr aqui dentro? 1, 2, 3, 4, para cobrir a superfície toda. Eu estaria em dimensão 2. Mas, no chamado triângulo de Sierpinski, que é um fractal, eu pego um triângulo, corto um triângulo invertido no meio. Sobram 3 triângulos. Corto um triângulo invertido no meio de cada um. E assim sucessivamente. Se eu tiver um triângulo de Sierpinski, a hora que eu faço o scaling por 2 aqui, e eu me pergunto quantos do triângulo anterior eu consigo ter aqui dentro, eu só tenho 3, eu não tenho 4. E é por isso que log de 3 dividido por log de 2 me dá a dimensão 1,58, que é a dimensão de Hausdorff do gasket de Sierpinski. Eu não sei traduzir gasket em português, me perdoem. Mas é o triângulo, tá bom? Então, é assim que a dimensão fracionária emerge. Então, esses fractais, eles estão intimamente relacionados à humanidade e à natureza. O brócoli, por exemplo, ele é fractal. As raízes são fractais. A estrutura dos ramos são fractais. Os nossos pulmões são fractais. O sistema de neurônio é fractal. Inclusive, o batimento cardíaco é fractal. E quando ele se torna periódico ou caótico, a gente está doente, a gente morre. A fractalidade no nosso corpo é uma coisa extremamente importante. Os fractais não estão só na natureza, eles também são importantes para a ciência. Quando você faz uma antena fractal, você tem comprimentos curtos e longos simultaneamente. Você consegue enviar sinais curtos e longos ao mesmo tempo. Se você faz uma estrutura fractal numa célula solar, você consegue armazenar muito mais energia na mesma superfície, à medida que você aumenta a complexidade do fractal. E os fractais são lindos, são usados na decoração, isso aqui é do século XI depois de Cristo. E o Escher fez muitos desenhos fractais, né? E uma das pinturas mais caras do mundo, ele tem uma estrutura fractal. Bom, existe uma coisa que eu acho muito legal, e eu já estou meio atrasada aqui, mas eu quero ainda mostrar isso aqui para vocês, que é uma coisa muito linda. Isso aqui vocês podem encontrar, se quiserem, no Google, está aqui a conexão. Deixa eu mostrar para vocês. A gente vai fazer o seguinte, porque Einstein falou que Deus não brinca de dados com o universo, né? Mas quando a gente olha para esse filminho aqui, eu fico me perguntando que será que é realmente verdade? Nós vamos fazer a coisa seguinte. Esse filminho se chama Um Jogo de Caos Quântico. E o que a gente vai fazer, deixa eu abaixar o meu som aqui, para vocês não serem perturbados pelo som. Então, o que ele faz, a gente vai desenhar um triângulo e vai escolher um ponto aleatório dentro desse triângulo.
Agora, a gente vai jogar dados, deixa eu parar ele aqui um minuto, a gente tem só dados com 6 lados, então eu vou chamar esse vértice 1, 2, 3, mas como eu não tenho dados de 3 lados, eu vou chamar esse aqui também de 4, 5, 6. Então, cada vez que eu jogar o dado e eu tirar 1 ou 4, eu vou escolher esse vértice. 2 e 5, esse, 3 e 6, esse. E agora nós vamos jogar dados. E cada vez que vai sair um número, digamos, eu obtenho 2, eu vou unir o meu ponto aleatório ao vértice correspondente e escolher o ponto médio dessa linha. Vamos lá. Eu peguei 1, escolhi o ponto médio. Jogo o dado de novo. Vamos ver o que eu vou obter? Eu vou obter 5. Não, 1, 2, 3, 4. Escolhi o ponto médio. A cada vez eu jogo, eu obtenho um vértice, eu traço uma linha de onde eu estava até onde está o vértice, e eu guardo o ponto médio. E eu faço isso centenas de vezes. E depois de ter feito muitas vezes, um fractal emerge de uma estrutura que é completamente aleatória. A gente está jogando dados e a gente está obtendo um fractal belíssimo, e a gente sabe que a natureza é toda fractal, e o nosso corpo também. Então, eu não tenho muita certeza se Deus não joga dados com o universo. Bom, vamos lá. A nossa ideia, então, era de criar esse fractal de Sierpinski. A gente cria a primeira geração, a segunda geração e a terceira geração, botando CEOs dessa maneira, tá? Vão ter sítios vermelhos, que só tem um vizinho, azuis, que tem 3, verdes, que tem 2. A gente faz um cálculo, uma fintinha, e faz um cálculo de tight binding. E aí, então, a gente bota a agulha no sítio vermelho, faz a variação da corrente com a voltagem, tem essa medida. Põe no verde, põe no azul, tem essa medida. Faz os cálculos de tight binding, tem essas medidas, assim. Então, aqui a gente vê, está tudo sendo capturado. Agora a gente vai escolher 3 energias. Essa que todo mundo é igual, as 3 curvas. Essa que a vermelha é pequena, as 2 são altas. Essa que a azul é pequena, as 2 são altas. A gente vai fixar a energia e varrer e medir o módulo da função de onda ao quadrado em toda a amostra. A gente tem aqui em cima os experimentos, a menos 300 milieletronvolts, menos 200 e menos 100, e aqui embaixo é a teoria. A gente criou um triângulo de Sierpinski, que é bem claro aqui. Essa é uma configuração de bonding, de ligação. Essa aqui eles começam a se quebrar, e essa aqui é uma anti-bonding, estados antiligantes. Aí, essa aqui, a gente faz o gráfico na teoria em 3 dimensões, e aqui é nos experimentos, essa é a figura que está em tudo quanto é revista, e agora a pergunta é, será que o elétron, a função de onda do elétron, sabe que ele está vivendo em dimensão fractal? Então, para verificar isso, essa parte branca que está aqui é a projeção dos picos que a gente mede, né, da função de onda, o módulo de π ao quadrado, a gente projeta, e quanto mais alto é o pico, mais branco é o meu código de cor aqui. Aí a gente escolhe os picos que a gente vai chamar de branco, aleatoriamente, a partir de um certo threshold, e a gente vai agora, então, usar esse método que chama box counting, ou Minkowski-Bulligan, onde você cobre a superfície, você escolhe um círculo de um certo raio razoável, comparado com o tamanho do que você quer medir. Você não vai pegar um círculo do tamanho da tua estrutura, tem que ser uma coisa de um tamanho razoável. Você cobre a tua estrutura da melhor forma possível e você conta quantos você precisou. Podia ser um círculo, podia ser uma caixa, um quadrado. Aí, num gráfico do log do número versus o log do inverso do raio, você vai obter um ponto aqui. Aí você escolhe outro círculo, um pouco menor. Cobre tudo de novo e conta de novo. Você vai achar outro ponto. Reduz o círculo e vai fazendo isso muitas vezes. Você vai ver que todos os pontos que você obtém, à medida que você modifica o raio e o número que você vai encontrar de bolas que você precisa para cobrir, eles vão cair todos em cima de uma reta. E a inclinação dessa reta é a dimensão da tua estrutura. E quando a gente faz isso, para esse gráfico de menos 300 milieletronvolts, a gente obtém essa estrutura, tem uma dimensão fractal 1,59. E o triângulo Sierpinski, matemático, tem uma dimensão 1,58.
Então, a gente obteve um número muito próximo da dimensão que seria de uma estrutura infinita. A gente faz isso para todas as estruturas, que a gente fez um monte de desenhos, né? Há várias energias. A gente muda o threshold do que a gente chama de branco e de preto, e a gente vê essa figura está sempre aqui ao redor de 1,6. A gente obtém uma curva muito diferente se a gente pega a estrutura do grafeno, que foi feita pelo Manohara. Então, realmente, a gente chama isso de um fractal quântico, porque a função de onda está vendo a estrutura fractal. Bom, isso acontece para as várias gerações, 1, 2 e 3, e realmente nós criamos um fractal. Eu não vou contar isso para vocês, eu só vou dar um slide para mostrar que, em colaboração com o time do Xiaoming-Jin, nós criamos, e a Xiao Yun foi a pessoa que fez os experimentos, a gente criou, o paper está no archive, a gente criou agora um fractal num tipo de fotônica. Isso aqui é um arranjo de guias de onda, formando uma estrutura fractal. Cada círculozinho desse aqui é um guia de onda. E aí você injeta a luz aqui em cima e deixa, a luz vai se conduzir pelo guia de onda, mas ela também vai se espalhar de uma forma transversa, e você vai medir o efeito túnel dos fótons à medida que ela se propaga, e você pode medir o desvio quadrático médio. Em geral, se fosse difusivo, seria 2, e no momento em que ela encontra os buracos, ela começa a entender que ela é um fractal, e essa inclinação se torna a dimensão do teu fractal. Então, o fóton consegue saber a dimensão à medida em que ele apalpa. Quando ele chega no buraco, ele muda de inclinação aqui para o desvio quadrático médio, de como essa coisa se propaga. À medida que ele explorou a região toda aqui ao redor, ele sabe que a dimensão é 1,58. É uma coisa impressionante, essas funções de onda. Bom, nós estamos chegando no final. Eu dou um pouco da visão das coisas que a gente tem para fazer no momento, estudar o regime de interações fortes, usar a superfície de isolantes tridimensionais, isolantes topológicos, incluir outros substratos que têm acoplamento spin-órbita, tentar incluir fases correlacionadas em bandas planas, entender efeitos de topologia combinados com a dimensão fractal. E uma das coisas que a gente começou a fazer, junto com o Ozella, quando ele estava visitando, é aprender sobre cálculo fracionário. E esse foi o paper que o Ozella fez em colaboração com o Robin, que foi o aluno de mestrado que o Ozella co-orientou, está no arquivo. A gente usa um approach de cálculo fracionário para estudar a equação de Langevin fracionária e descobre um vidro temporal. O Ozella pode contar mais para vocês sobre isso. Deixa eu, então, concluir. Nós construímos uma rede de Lib e controlamos os orbitais no espaço e na energia. Eu mostrei para vocês como gerar ondas planas do tipo P, ícones de Dirac do tipo P em grafeno artificial, como construir um isolante topológico de ordem mais alta numa rede Kagomé, como verificar que a topologia depende da posição dos Hopins e da terminação da amostra numa rede Kekulé, mostrando que os isolantes cristalinos topológicos são mais complicados do que os outros, e construímos experimentalmente um Sierpinski fractal, um gasket. E depois, olhando como a luz se propaga num fractal feito com um arranjo de cabos óticos, a gente consegue ver como é que o fóton se dá conta da dimensão fractal no momento da propagação em que ele encontra o primeiro buraco. A gente corroborou as experiências por dados de simulação. Bom, era isso. A conclusão é que o Feynman estava muito correto, tem muito espaço, não só lá para baixo, mas especialmente muito mais espaço num fractal. Muito obrigada pela atenção de vocês.
Ok, Cristiane, muito obrigado. Inicialmente, eu vou pedir que todos liguem seus microfones para que nós possamos, então, dar uma salva de palmas em Aí, retribuição ao excelente seminário da professora Cristiane. Muito obrigado, professora Cristiane, mais uma vez. Eu vou pedir a todos que deixem registrado no chat as suas perguntas. ai, meu Deus. Se preferirem que eu faça as perguntas, você pode escrever no chat, eu leio, ou vocês podem fazer a pergunta vocês mesmos. Muito bem. Cristiane, você está me ouvindo? Agora desculpa, eu tinha baixado meu volume Não se por preocupe. causa Não se do preocupe. filme, aí parece que ninguém me ouviu. Espero que você tenha ouvido a salva de palmas de 100 pessoas que deram aqui para você, mas se você não tiver ouvido, não tem problema, porque na gravação vai ficar registrado para você. É porque, às vezes, a gente tem a sensação, né, que nessa apresentação que está falando para uma sala vazia, mas eu quero lhe dizer que a nossa audiência, né, girou em torno de 100 pessoas, e eu vou te dizer aqui alguns lugares de onde as pessoas participaram, né? Aqui nós temos do extremo norte, no Amapá, no Pará, indo pelo Nordeste, como Maranhão, Pernambuco, Rio Grande do Norte, passando pelo Sudeste, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, vários lugares, várias universidades do Sudeste, e a região Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Se eu deixei de mencionar alguém, algum estado aí, por favor, coloquem no chat. Já colocaram aqui que eu não mencionei a Bahia, mas porque não estava registrado. Deixa eu lhe dizer que nós tivemos aqui uma presença importante, obviamente, do nosso programa de pós-graduação, vários professores, a Ângela, o professor Cassineiras, Danilo, João Felipe, claro, o professor Van e o professor Valdomiro, e muitos alunos, entre eles o Ozella, né? Que nossos alunos estão prestigiando aqui em massa o seu seminário. Obrigada. E eu queria dizer que há professores de todo o estado do Pará, quer dizer, de várias regiões do estado do Pará, destacando, por exemplo, o Leandro, que você mencionou, né, que é professor em Breves, o Manuel Neto e o Wagner, que são professores em Santarém, o Gildenilson, que é professor da UFRA, que é a Universidade Federal Rural de Tomiaçu, o Marcelo Ribeiro, que está no Amapá, inclusive, né, quer dizer, em outro estado, e, assim, representantes de peso da comunidade nacional, tá certo, de Física da Matéria Condensada, apenas para citar alguns, o professor Adalberto Fázio, do LN Nano, professores da UFMA, como Adalto Gomes, o professor Caio Levenkopf, que é o atual vice-presidente da Sociedade Brasileira de Física, o Júlio César, lá do Sirius, né, um representante experimental importante, o Roberto Hiroki, da Universidade de Uberlândia, o nosso eterno ministro, Sérgio Rezende, o editor-chefe da Revista Brasileira de Ensino de Física, que você mencionou, Silvio Salinas, Tomás Macri, da UFRN, bom, e tantos outros aqui, se eu for, né, quer dizer, citar todos nominalmente, nós não teremos tempo para as perguntas, mas vamos em frente. Então, a primeira pergunta que eu tenho aqui registro é do Van, né? O Van está com uma conexão ruim, como não tão boa também está a minha hoje, ele pediu que eu fizesse a pergunta dele para você. Então, inicialmente, ele queria lhe dar os parabéns, lhe agradecer muito pelo seu excelente seminário, dizer que é uma honra ter você entre nós, né? E tenho certeza que o seu entusiasmo contagiou, especialmente os nossos estudantes, e ele certamente, né, tem toda a razão. Parabéns pelos belíssimos trabalhos. A minha pergunta é, você espera ser possível desenvolver uma teoria quântica de campos em dimensões fractais? Então, eu espero. O Van e o grupo todo aí, do Van em Belém, junto com o grupo do Marino, a gente esteve trabalhando muito com a teoria da pseudo-QED, né? E a pseudo-QED a gente começa em dimensão, com a QED em dimensão 3+1, e aí projeta para a dimensão 2, para descrever as interações no grafeno, siliceno, bismuteno e todos esses outros materiais bidimensionais. Mas, e é uma coisa que a gente está tentando, é muito difícil, tentando fazer também, né, com o Ozella, e eu espero que o Van consiga ajudar a gente projetar em dimensão fracionária.
porque a pseudo-QED, quando ela vem com a raiz quadrada do K, ela já é fractal de alguma maneira, né? Porque a gente já perdeu esses graus de liberdade sobre os quais a gente integrou. Mas agora, se a gente conseguisse vir para um espaço fractal, ainda que fosse algum fractal bem simples, seria muito interessante ver de que forma a teoria vai se modificar e o que vai acontecer com as interações nesse caso. Eu acho que seria muito legal a gente conseguir fazer esse passo, e eu estou contando com o Natal para ajudar a realizar isso. Ok. Professora Cristiane, muito obrigado pela pergunta, professora Cristiane pela resposta. O próximo aqui nas inscrições é o Satish Kumar, VH, Satish. Eu não sei se ele quer fazer a pergunta, ele escreveu em inglês, né? What information about the lattice can you get from the fractal dimension of its wave function? Aí eu não sei se você responde em português ou em inglês. O Satish, eu acho que ele está no Brasil, mas eu não sei o quanto o português dele está bom. Eu perguntei aqui, ele não me respondeu. I can speak English. Okay. Yes, I can speak English to you. Thank you, Satish, for your question. So, what we measure with this technique is the modulus of psi square. So we don't have psi itself, we don't get the phase, we just get modulus of psi square. When we verify the local density of states and we do this coverage to understand what's the fractal dimension, for the Sierpinski, for instance, we got 1.58, which is the fractal dimension of the Sierpinski gasket that we created, okay? So we are getting what we are putting in. But one thing that's very interesting is that the fractal dimension, so the fractal dimension of the Sierpinski gasket is 158. Of the Sierpinski carpet with the squares is 189, almost 2. But you can have other fractals with the same fractal dimension. You can do something that's called a dual fractal for the Sierpinski carpet. If at every square, at the center of the square, you create a point, and then you connect these points, you will get the dual Sierpinski fractal. It is a completely different fractal, but it has the same fractal dimension as the Sierpinski carpet. So the fractal dimension does not, in an unequivocal way, characterize one single fractal, okay? So for the fractals that you have, you will do the coverage and you will find that fractal dimension. This is well defined. But you can have different fractals with the same fractal dimension. So one of the things that we were investigating in special with these experiments with photonic waveguides, together with the Chinese, we made 3 fractals, 3 lattices. And if you go, I have a video, it's a quantum science seminar, it is in YouTube, where I talk about this fractal work in much detail. And there you will see we built 3 fractals, the Sierpinski gasket, the Sierpinski carpet, and the dual Sierpinski carpet, precisely to see how other factors that are not only the fractal dimension, for instance, something called lacunarity, as lacunas, where how fast does the photon meet a hole while propagating through the Sierpinski carpet and the dual Sierpinski carpet. Both have the same fractal dimension, but they have different lacunarity. And how does this appear in the physics response when you are measuring transport? So that's one of the things that we have been investigating. Okay? But the box counting will give me the dimension that is there. And the electrons will sit on the place how we have built them to do. Ok, muito obrigado, Satish, por sua pergunta. Muito obrigado, professora Cristiane, pela sua resposta. Na ordem, bom, só dizer aqui que o Jorge Henrique de Oliveira Salles é professor lá na Bahia e reclamou que eu não citei a Bahia. Então, registrado a Bahia aqui, Jorge. Muito obrigado. O Luiz Gregório Dias quer fazer uma pergunta. Luiz Gregório, você pode, então, ligar seu microfone e fazer a pergunta? Olá, bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Sim, sim. Ok. Oi, Cristiane, é o Luiz Gregório, aqui da USP São Paulo, tudo bom? Tudo bem. Então, primeiramente, parabéns pelo seminário, foi muito bom. Parabéns também ao pessoal da pós-graduação da Federal do Pará pela organização, excelente.
A minha pergunta volta ali naquelas ondas flat bands dos orbitais P, Cristiane, e a pergunta é se vocês chegaram a ver alguma assinatura de um gap de Mott, alguma coisa incipiente ali, e se é possível chegar lá e tentar, né, ter alguma física de sistemas fortemente correlacionados nesse sistema. Obrigada, Luiz. Pergunta muito importante. Com esse sistema, não. A gente, mesmo tendo uma banda plana, bom, as pessoas tentam tanto construir bandas planas, porque ela potencializa a interação, visto que a energia cinética fica igual para todo mundo, né? Mas, no nosso caso, não. A gente não viu nenhum efeito de sistemas fortemente interagentes. O próximo plano agora, a gente vai para semicondutores, arseneto de índio, e fazer o mesmo tipo de patterning no semicondutor. Primeiro porque agora as perdas que a gente vai ter com o bulk são menores, os picos são muito mais bem definidos, e a segunda coisa, a gente vai conseguir botar um gate, e a hora que a gente muda a densidade eletrônica, com um gate, a gente vai conseguir caracterizar efeitos de interação. Então, nós estamos tentando atacar a interação agora por dois meios. Um é estudando sistemas unidimensionais que são interagentes com interação a duas partículas mapeados num sistema bidimensional não interagente, é uma forma meio andando pela tangente, né, de realizar a interação, e o outro é indo para fazer esse desenho em semicondutores, e aí eu espero que lá a gente consiga ver que tipo de fase vai aparecer numa onda do tipo P, porque você dá para ir de um sistema para o outro sem problema. Isso já foi agora analisado, já foram criados os primeiros estados quânticos nessas, como o quantum coral, com esse arseneto de índio. Então, é onde a gente está indo agora, experimentalmente. Legal, muito obrigado, fico na expectativa. Obrigada. Ok, muito obrigado, então, Luiz Gregório, por sua pergunta. Muito obrigado, professora Cristiane, pela resposta. O próximo aqui nas inscrições é o Danilo Pedrelli, que queria fazer uma pergunta. Danilo, você vai, então, ligar seu microfone e perguntar? Ok, vocês estão me ouvindo? Sim. Ok. Obrigado pelo excelente seminário, professora. Eu faço parte do grupo do VAN, então a pergunta vai ser direcionada nos trabalhos da PQD, né? Uhum. Quando a gente faz a redução da dimensão, né, de 3 mais 1 para 2 mais 1, uma coisa importante é você fazer a projeção da corrente dos elétrons, né? Uhum. Você coloca ali uma delta de Dirac para que ele fique confinada à corrente no plano. Isso. No caso, eu poderia escolher um tipo de corrente que confinasse os elétrons no próprio fractal, em vez de uma função, vezes alguma delta de Dirac, alguma coisa assim. Então, é exatamente o que o Ozella está tentando, né? Você consegue, primeira coisa, você precisa escrever o equivalente da função delta na representação de integrais fracionárias, tá? Por isso que a gente teve que aprender o cálculo fracionário. E aí dá para você tentar criar um fractal mais simples, tipo um set de Cantor, onde você tem zeros e uns, e aí vão ser picos delta. É exatamente por onde a gente está tentando para começar. Mas o problema é difícil, viu, Danilo? Dá uma olhada aí, se você tiver interesse, junto com o Ozella também, porque é extremamente complexo. Mas a primeira coisa a fazer é isso, é uma representação da função delta no espaço fracionário. Ok, muito obrigado, Danilo, por sua pergunta. Obrigado, professora Cristiane, pela resposta. O Danilo se identificou, é daqui de Belém, né? O próximo, eu pediria que as pessoas, ao perguntarem, também se identificassem, né, para que ficasse registrado. O próximo é o Renan Bento. Renan, você escreveu a pergunta, eu leio ou você faz? Então, eu vou fazer. Ele escreve: parabéns, professora, gostaria de saber se foi analisada a formação de possíveis férmions de Majorana nos materiais analisados. Isso. Então, os férmions de Majorana aparecem na cadeia de Kitaev, né? Se a gente tem uma cadeia unidimensional, que vai ser, que tem supercondutividade,
e uma supercondutividade especial, que eles têm que combinar com os isolantes topológicos quando eles fazem os experimentos, né, para poder criar, e os modo zero da cadeia de Kitaev, eles são não abelianos, né? Os modos zero da cadeia SSH, ele não é supercondutor, é um material normal. A única coisa que eu estou manipulando é o hopping, é o T0 e o T1. Mas isso é uma coisa interessante, porque manipular hopping é equivalente a estar gerando deformações no meu espaço. Parece a coisa mais banal do mundo, T0 e T1, mas aí você se pergunta como é que o modelo SSH é topológico? Como é que eu tenho uma carga fracionária? Cargas fracionárias emergem no efeito Hall quântico fracionário, que é um sistema interagente. Aqui eu tenho um sistema não interagente. Carga fracionária está geralmente relacionada com ânions. Como é que eu vou ter ânions no sistema não interagente? Quem que vai transmutar a minha estatística? Essa é uma pergunta que eu andei fazendo para um monte de gente, é uma coisa muito sutil e muito estranha. Mas a minha compreensão nesse momento é que o hopping, os dois hoppings diferentes, na verdade o que eles fazem é afetar, é como se eles curvassem o meu espaço. E espaço curvo, a gente viu no grafeno, as bolhas do grafeno geram um campo pseudomagnético, né? Então, criar o modo zero da cadeia de Kitaev é muito difícil, porque eu preciso de supercondutividade, o meu sistema é não interagente, eu não tenho isso na minha mão ainda. Seria muito legal a gente fazer todo esse desenho num estado supercondutor, feito em cima de um isolante topológico. Ainda espero fazer isso. Mas os modos zeros que a gente tem, na verdade, são os modos zeros do tipo do modelo SSH, que são abelianos, eles não são não abelianos, mas eles servem para se criar, e mostraram recentemente, o Lloyd mostrou que você consegue criar todas as funções da computação quântica, todos os gates lógicos, com esse modo zero não abeliano, abeliano, como do SSH. Então, talvez não seja necessário a complicação de um supercondutor do tipo P para se criar os modos de Majorana. Essa é a minha esperança, e essa é uma das estratégias que eu quero investigar. A que ponto a gente precisa realmente do supercondutor? Ok, muito obrigado, Renan, por sua pergunta, professora Cristiane, pela resposta. Próxima pergunta na lista de inscritos aqui vem do Gildenilson Duarte, que é professor da Universidade Federal Rural da Amazônia, no campus de Tomé Açu. Ele dá parabéns pela apresentação e pergunta se podemos ter um comportamento plasmônico esperado para o grafeno em dimensão fractal. Nunca estudei, mas seria interessantíssimo. Seria interessantíssimo entender o que acontece com as ondas plasmônicas na dimensão fractal. Não sei a resposta. Ninguém aqui nunca fez. Ok, muito obrigado, então, Gil, pela pergunta. Muito obrigado, professora Cristiane, pela resposta. O Satish, ele agradece, diz que vai ler os seus papers. Muito obrigado. Na sequência, temos aqui a professora Ângela e a Jaiana. Ângela, você está com áudio para fazer a pergunta? Estou sim. Obrigada, Cristiane, pelo seminário. A minha pergunta, eu tenho uma pergunta logo, só um minuto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar a pergunta para a Janaína, depois para a Jaiana, e depois a gente volta com a Ângela, que o nosso filho não está deixando aqui nós dois participarmos ao mesmo tempo. Então vamos lá, Jaiana. A pergunta da Jaiana Jaiana de Lima. Apesar da dimensão fractal não caracterizar de maneira única os objetos, em geral, diferentes dimensões fractais representam diferentes classes. Que tipo de informação podemos extrair dessas classes nesse contexto? Isso. Então, essa é uma coisa que precisa ser pesquisada, que eu não acho que seja claro na comunidade. Que tipos de grandeza física dependem da dimensão e que grandezas físicas dependem do que mais?
o que está no fractal, né? Por exemplo, uma das coisas que a gente sabe é essa lacunaridade, que também não foi muito investigada. Esse nosso trabalho em fotônica também é uma das primeiras maneiras de tentar ver, de criar dois fractais diferentes, que têm a mesma dimensão fractal, mas que vão ter um comportamento difusivo distinto, porque a lacunaridade é importante e influencia. E de que modo ela influencia, né? Por exemplo, o que a gente verificou nesse estudo é que no fractal, que é o dual do Sierpinski, do carpete de Sierpinski, a luz, o fóton, encontra o buraco imediatamente. Então, no dual, ele pega a dimensão fractal logo de cara, enquanto que no carpete de Sierpinski, ele tem vários sítios que parecem uma rede ordenada, ele começa difundindo como se fosse numa rede não fractal, e só quando ele encontra o primeiro buraco é que ele vai adquirir o expoente fractal na difusão. Enquanto que no outro, ele imediatamente começa com a dimensão fractal, porque ele encontra um buraco logo de cara, após ser injetado. Então, isso tudo é pesquisa a ser realizada. Quais são as outras características dos fractais que vão importar e em que tipo de medida? Tá? São coisas para se pensar e começar a estudar. Tem um mundo aberto aqui com esses fractais. Tem muita coisa a se aprender e muita pouca coisa feita. Porque se estudou muito fractal nos anos 80, logo depois que o Mandelbrot fez a classificação matemática, mas eram fractais clássicos. As pessoas estudavam esse The Ant in a Labyrinth, que era como é que a formiga se comporta num labirinto, eram fractais clássicos que eles estudavam de fusão clássica. Mas agora, com esses novos sistemas, a gente consegue fazer sistemas quânticos. Então, essa teoria tem que ser desenvolvida. Está tudo a ser feito. Ok, muito obrigado, então, Jaiana, por sua pergunta, professora Cristiane, pela resposta. A gente passa aqui na sequência, o Henrique Arias, da UERJ, ele deixou aqui os parabéns, muito obrigado pelo excelente seminário, e aí ele gostaria de saber se com as técnicas experimentais que você apresentou, também se poderiam simular os campos pseudomagnéticos na rede de grafeno, produzidos por deformações do tipo strain na rede de grafeno. Pois é, exatamente. A gente consegue fazer o strain, e isso já foi o Manohara mesmo que fez, né? Porque à medida em que você confina, você consegue criar junções do tipo PN. E no paper original do Manohara, no Nature de 2012, ele criou isso. Então, eu acho que, na verdade, com todas essas manipulações que a gente está fazendo de hopping, a gente está fazendo, de uma certa forma, deformações do espaço. Agora, quando, por exemplo, no paper que tem do grafeno, da bolha quântica, né, que cria esse campo enorme, ela é uma deformação na direção Z, ela é uma deformação fora do espaço, né? E aí, então, você cria o campo pseudomagnético, que é positivo para o vale K e negativo para o vale K'. Eu não sei exatamente a que ponto a gente pode imaginar que a projeção dessa deformação na direção C pode ser simulada pelas deformações no plano que nós estamos fazendo. Eu não tenho certeza de que são coisas equivalentes. É possível que, para criar realmente esse pseudocampo magnético, a gente tenha que criar uma deformação fora do espaço, o que nós não, no momento, não conseguimos fazer com esse material. Mas poderíamos conseguir com outros, tipo bismuteno. Eu acho que a Ângela já está podendo fazer a pergunta. Ângela, por favor. Obrigada novamente, Cristiane, pelo seminário. Então, retomando, você mostra, muito interessante realmente o seu trabalho,
você mostra nas estruturas Kagome que vocês criaram alguns sítios fora da rede e mostram como se comporta. A pergunta é, seria possível fazer vacâncias nesses sistemas ou introduzir impurezas, por exemplo, tratar spin, que vocês não tratam? Eu acho que talvez o jeito mais simples seria pôr uma impureza magnética. Essa é uma pergunta. E a outra pergunta seria, o que vocês esperam, que vocês têm intenção em fazer um substrato com acoplamento spin-órbita alto, imagino com tungstênio ou algo parecido, o que é que vocês esperam que aconteça nesses sistemas que vocês vêm tratando? Perfeito. Muito interessantes as perguntas. Bom, a primeira coisa é impurezas magnéticas, isso é interessantíssimo. A gente está tendo alguns trabalhos no momento com o grupo do Alex Kajetorians, que veio de Hamburgo e que trabalhou muito com skirmions e com spins, que tem possibilidade de detectar sistemas com spin. Você tem acoplamento Kondo, por exemplo. Quando você coloca o ferro, o monóxido de carbono no cobre é uma coisa que está muito bem caracterizada e é um tipo de adsorbato muito interessante, porque ele é fácil, e ele forma uma barreira repulsiva. Mas você pode ter outros que podem te formar um poço de potencial atrativo. Aí, nesse caso, você não vai criar a antibarreira, mas você vai criar a antirrede, mas você vai criar a rede, porque aí os seus elétrons vão ficar aprisionados nos poços. E você pode ter efeito Kondo, por exemplo. Você vê que o ferro, nós estamos trabalhando nesse momento, ferro no cobre bismuto, bismuteno de cobre, talvez. E ali você vê já que você tem uma interação RQQY, e que você tem efeito Kondo, por exemplo. Então, a história das impurezas magnéticas é uma coisa muito interessante. E agora, inclusive, essa é uma das ideias para se criar o acoplamento de spin-órbita. O acoplamento spin-órbita, a gente tem a intenção de tentar criar de duas formas. Uma, usando um substrato que seja mais pesado, porque ele tem um número quântico mais alto, o acoplamento spin-órbita é mais forte, ou poderia ser mesmo o cobre, botando alguma coisa mais pesada, né? Tipo chumbo. Então, e aí, quando os elétrons espalham contra essas impurezas, eles podem adquirir o acoplamento spin-órbita mais forte. Como eu disse, no momento, nós estamos investigando bismuto no cobre bismuto. E ele tem uma estrutura de bandas com massa negativa e com uma interação Rashba muito importante. Aí, então, a gente tem que levar em conta essa interação, acoplamento spin do tipo Rashba, para descrever os dados. Nós estamos caracterizando esse tipo de setup nesse momento. Mas faz parte da linha que seria interessante seguir. Ótimo, obrigada, interessante. Um outro trabalho que é muito interessante, que foi feito no grupo do Alexander OTTE. Ele está em Delft, e ele criou uma cadeia unidimensional de spin, com esse tipo de sistema artificial. Foi publicado no Science, eu acho que há uns 5 anos atrás, alguma coisa assim. É um trabalho muito bonito também, vale a pena procurar. Ok, muito obrigado. Então. Ótimo, obrigado. Obrigado, Ângela, pela pergunta. Muito obrigado, professora Cristiane, pela resposta. Na sequência, Obrigada. Nós temos aqui o Leandro Oliveira, tá certo? Dando os parabéns pelo seminário. Ele pediu para eu fazer, porque o áudio dele provavelmente não está muito bom. Então, se vocês tentaram simular cadeias unidimensionais para observar estados de energia nula ou solitons, qual a vantagem ou desvantagem da simulação por elementos artificiais com relação a átomos frios em redes ópticas? Ótimo, tá bom. Fizemos, sistemas unidimensionais, o que a gente fez foi a cadeia SSH, né, que é muito bonita, e obviamente na cadeia SSH não é muito difícil criar um soliton, que é simplesmente você vai duplicar. Você começa T0, T1, T0, T1, T1, T0, você duplica, introduz um defeito, isso é relativamente fácil de se fazer.
Nós ainda não fizemos, mas o que eu quero fazer é uma versão ligeiramente diferente dessa. Existe uma coisa que se chama cadeia de Fibonacci. Você vai criar uma rede SSH, mas em vez de botar em ordem T0, T1, T0, T1, você vai organizar isso de acordo com uma sequência de Fibonacci, que é large, small, large, large, small, tá? Então já parece que seja um kink no modelo SSH. A gente está agora fazendo design para estudar uma cadeia de Fibonacci e ver como é que como é que é a propagação, e aí eu pensei em criar o kink e o anti-kink na cadeia de Fibonacci, porque ela é topológica também, ela parece ser desordenada, mas ela carrega a ordem da dimensão maior, que é uma coisa regular, e ali nós vamos criar os kinks e os anti-kinks. Na rede que a gente estudou até agora, 1D, a gente ainda não fez isso. Agora, a outra pergunta que você fez, que também é muito interessante, como é que isso se compara com as redes de átomos ultrafrios, né? Bom, a primeira questão é, a rede de átomos ultrafrios geralmente está no comprimento de micron. Nós estamos no comprimento nano. É uma escala de comprimento diferente. A temperatura dos átomos ultrafrios, a gente sabe, né? Eles estão no nanokelvin. Aqui a gente está na temperatura de hélio líquido, tá? Então, assim, fica mais fácil fazer as coisas que nós estamos fazendo aqui, a gente consegue ir para sistemas menores. Agora, eles têm uma coisa maravilhosa que nós ainda não temos, que são as ressonâncias de Feshbach. Para os átomos frios, a gente sabe que se você aplica um campo magnético, você vai ser capaz de controlar a interação entre os seus átomos, e que pode passar de repulsiva a atrativa, passando pelo zero, de uma forma extremamente precisa, e você consegue criar todos os estados repulsivos ligados de duas partículas, criados estados BCS, você consegue fazer uma série de coisas lindas. Então, isso nós não temos. Por enquanto, nós só temos estados de uma partícula, estados não interagentes. Nós estamos fazendo a primeira experiência para simular a ressonância de Feshbach. Agora, esse campo tem 20 anos, né? As pessoas fizeram coisas lindas, fizeram campos de gauge artificial, tem um monte de gente trabalhando nisso. O nosso está começando, eu espero que muitas pessoas venham ainda, né, trabalhar nessa área. Então, tem muito mais espaço para se descobrir coisas novas. Por enquanto, o que nos falta, que eu diria que é o elemento mais importante, é o controle das interações. Porque, para o resto, nós temos mais controle do que eles. Na forma de controlar o hopping e tudo isso, e numa escala muito menor. A parte de hopping é realmente maravilhoso o que a gente consegue fazer, mas está faltando a interação. Obrigada pela pergunta. Ok, obrigado, Leandro. Obrigado, professora Cristiane, pela resposta. O Leandro registrou aqui no chat. Muito obrigado e colocou a palavra inspirador. E, de fato, eu acho que esse é o sentimento que as mais de 60 pessoas que ainda estão nessa sala nesse momento estão em relação ao seu seminário, certamente um seminário inspirador. Professora, muito obrigado. Então, acho que nós caminhamos para o encerramento, nós conseguimos vencer aqui todas as perguntas do chat. Então, para encerrar, eu vou pedir que novamente todos liguem seus microfones e que nós encerremos com uma salva de palmas como um agradecimento pelo excelente seminário. Muito obrigada, gente. Foi um prazer enorme, com tantas perguntas ótimas, tão interessantes. Se vocês tiverem mais alguma pergunta que apareça, escrevam, que eu posso responder por e-mail, tá bom? Foi um prazer enorme, espero encontrá-los ao vivo em algum momento aí em Belém. Nós também, professora. Tudo de bom, saúde e até logo. Obrigada. Muito obrigado, tchau. Cris. Muito obrigado. Grande Obrigada, abraço. Van. Obrigada, gente. Muito obrigado.